li uma coisa nessa semana e eu achei muito interessante. Eu fiquei refletindo muito naquilo. Eu li que os romanos, antigamente, quando um general de guerra ia para a guerra e vencia aquela guerra, ele, quando ele retornava, era feito ali, né, um momento triunfal, onde ele ia receber ali um triunfo, né? Ele ali ia receber, né, aquela premiação de vitória, e as pessoas ali, né, naquela celebração que eles faziam, quando esse general vencia aí um inimigo, né, estrangeiro, e aí essa celebração, o povo ali, né, batendo palma, né? E aí, olha o costume que eles tinham. Eles tinham um costume, os romanos, de naquele momento ali, em que o general estava sendo aplaudido por sua vitória, um romano vinha e falava uma coisa no ouvido dele. Isso era um costume. E aí eu achei muito interessante. O que ele falava era essa frase assim, ó. Eu até puxei, né, para saber como que se fala certinho, como se pronuncia, né? Puxei no Google lá para copiar. Ele falava assim, ó, no ouvido do general ali vencedor, ele falava assim: memento mori. Memento mori. Eu não ia falar, mas aí como eu aprendi, memento mori. E o que isso significa, esse memento mori? Memento mori. Significa, traduzindo, é mais ou menos assim: lembre-se que você é mortal. Se lembre que um dia você pode morrer. E eu lendo isso, eu achei muito interessante isso. Porque assim, é fácil, né, imaginar que depois de diversos acertos, depois de diversas vitórias, né, e batalhas vencidas, você vai continuar vencendo, não é assim? Imagina o general lá, imaginaria o quê? Que ele está ali naquele momento de vitória, que para sempre ele é o quê? Vencedor. Aí ele recebia essa mensagem para lembrar ele que, na verdade, se ele não vigiasse, mesmo ele vencido, sendo um vencedor naquela guerra, se ele não vigiasse, o que ia acontecer na próxima guerra? Ele poderia morrer. Aquele triunfo de agora, daquele momento, não significava que seria o triunfo de amanhã. Porque se ele, para a próxima guerra, fosse, não vigiasse, não batalhasse, não lutasse bem, aquele triunfo passado não valeria de nada. Ele morreria ali. Então, eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, poxa, que interessante. Deus, ele nos diz algo parecido. Deus, ele nos diz algo parecido, mas de outra forma, para a gente ficar atento também. O que ele diz aí na sua Bíblia? Aquele, pois, que universitário não olha e não cai. Pastor já foi na frente. Ó, eu peguei aqui 3 traduções. Fala a mesma coisa, mas eu quero que vocês prestem atenção no que eu estava refletindo aqui. A primeira versão fala: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu acho que essa é uma das versões mais conhecidas, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então você entende que aquele que está de pé tem que cuidar, tem que prestar atenção para que ele não caia. A vitória, né, daquele que está de pé pode deixar de existir amanhã se ele o quê? Não vigiar, não cuidar. Não é isso? Não é a mesma coisa, né? A ideia, só que em outra
palavras. E eu fiquei pensando nisso. Só que eu peguei uma outra versão que fala assim, ó. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe para que não caia. E aí as coisas começaram a... Falei, puxa vida, qual versão deve ser mais aproximada? Porque a Bíblia não está nem escrita em português, ela foi traduzida, né? E eu pensei assim, ó, qual versão está mais aproximada? Aquele que pensa que está em pé, olhe, não caia. Aquele que pensa estar em pé, olhe, não caia. O pensar não significa que a pessoa está em pé, mas ela pode achar que ela está, ela pode achar que está tudo bem. Ela pode achar que ela é invencível, ela tem o controle das coisas, e aí de repente ela brinca com o pecado e dá errado. Porque não se brinca com o pecado. Aquele que pensa estar em pé, olhe, não caia. E ainda tem uma outra versão que fala assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. E a gente precisa tomar cuidado para a gente não julgar errado, de achar que estamos de pé quando já estamos caídos. Nós precisamos estar de pé. E estando de pé, a gente precisa prestar atenção para a gente não cair. Porque se faltar vigilância, as suas vitórias no passado não garantem a sua vitória no futuro. Compreende? Se falta vigilância, a pessoa cai. E aí eu te pergunto, diante desse alerta, né? Eu te pergunto, você que está aqui nesta manhã, será que você é a pessoa que está de pé, que tem que cuidar para não cair? Será que você é a pessoa que caiu e agora precisa lutar para se levantar? Ou será que você é a pessoa que julga, que pensa que está de pé, quando na verdade você está caído? Hoje é Santa Ceia. E o que é a Santa Ceia, igreja? A Santa Ceia é um evento interno. É um evento interno. A Santa Ceia, lá de Jesus, vamos ir lá para trás e vamos pensar na Santa Ceia lá atrás. A Santa Ceia lá atrás, ela foi um evento muito diferente de tantos momentos de alimentação que Jesus teve com as pessoas. Eu posso falar aqui, por exemplo, das multiplicações que ele fazia. Era um momento onde existiam o que ali? Muitas pessoas, né? O momento da multiplicação, muitas pessoas ali, mais de 5.000 homens, fora as mulheres, crianças. Com Jesus ali naquele momento, aprendendo ainda sobre Deus e sobre salvação. Mas a Santa Ceia, ela foi feita entre os discípulos. A Santa Ceia é para aquele que supostamente era salvo, que era família. Você compreende a diferença? Lá na multiplicação, Jesus estava lá ensinando, falando, tinha milhares de pessoas, pessoas que aceitaram e pessoas que não aceitaram. Pessoas dispostas a se arrepender e ter uma vida com Jesus e pessoas ali
que a pregação dele entrou por esse outro lado e saiu. Pessoas que eram sedentas de ouvir a palavra e pessoas que só acompanhavam Jesus para encher o bucho. Quando a gente pensa na multiplicação, a gente vê isso. A gente vê ali os discípulos e vemos fariseus juntos ali, ouvindo, ali só para comer da comida, ou ali só para julgar o que Jesus falava de forma negativa. Essa foi a multiplicação. Existiam pessoas que queriam e que não queriam, pessoas que se arrependeram e pessoas que não se arrependeram. Mas na teoria, a Santa Ceia foi um evento interno. Ele chamou os seus 12. E ele tinha muitos discípulos, mas estes 12 era família, era amigo, era quem estava ali, era quem estava junto com ele. Eu gostaria que você abrisse rapidinho aí, 1 de Coríntios 11, 23, 26. Abra aí para a gente. 1 de Coríntios 11, versículo 23. Achou aí? O Senhor Jesus, ele tem esse momento especial com quem? Com os discípulos. E esse momento especial, ele diz: pois recebi do Senhor o que também recebi. Olha só. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Então, o que Jesus fez? Partiu o pão e falou o quê? Vocês vão fazer isso em memória de mim. E aí, olha só, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, dá uma segurada aí para você entender. Entenda aí o que foi a Santa Ceia. Aquele momento entre os discípulos em que ele entregou ali para os discípulos, né, o seu corpo, a sua aliança. Ele fez uma aliança. Era com aqueles discípulos, né? Ali. E aí, você vê que depois da morte de Cristo, aqui já é Paulo falando, né? Depois da morte de Cristo, a Santa Ceia, ela foi sendo representada pela igreja, como ele pediu. A ideia era cear e relembrar, trazer à memória a morte dele, porque trazendo à memória a morte e a ressurreição, a gente tem a esperança da salvação, né? Foi isso que Jesus ensinou, esse era o objetivo. Mas aí você vê que depois da morte de Cristo, né, a Santa Ceia sendo representada pela igreja, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que, da mesma forma como Judas caído, participando ali da ceia de forma indigna, os novos cristãos que estavam ainda aprendendo, eles estavam também agindo de forma indigna, sentando, participando da ceia do Senhor, se assentando à mesa do Senhor, mas depois que eles se levantavam da ceia, eles iam para a vida de erro.
acontece com aquela igreja? Aquela igreja, né? Aquelas pessoas, as igrejas primitivas ali, o início, né? As pessoas ali, as comunidades, elas foram ficando doentes. Ao invés de ficarem o quê? Abençoadas. Porque uma vez que Jesus, né, te tirou do mundo, você precisa ser o quê? Feliz. Uma vez que Ele te tirou da morte, você precisa ter vida. Não é óbvio? Mas entenda o que aconteceu aqui. Se você for aí em 1 Coríntios, continua aí, ó, 11, do 29, diz assim, ó. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que não poucos. Algumas Bíblias falam não poucos. Não são poucos os que têm dormido. E esse dormir, espiritualmente falando, eu penso numa pessoa que está desligada. Porque quando você dorme, se eu estou falando com você, né, Larissa? Fica de pé porque a Larissa é boa nisso, viu? Se eu estou falando com a Larissa, então, Larissa, não sei o que lá, tá, você não sei o que, não sei o que. Larissa, você ouviu o que eu falei? Não, desculpa. Quando você está dormindo, você está vendo o que está acontecendo? Você está o quê? Desligado. Mas eu posso aqui, ó, fazer uma bagunça na frente dela. Vai fazer diferença? Porque ela está o quê? Dormindo. Ela está desligada. E sabe qual é o problema? Qual era o problema dos novos cristãos? E infelizmente é o problema de muita gente até hoje. Elas estão dentro da igreja com a promessa de vida, porque no mundo elas tinham morte. E na igreja é para ela ter vida. Mas o que adianta você estar vivo se você, ao invés de estar atento, ao invés de estar são, você está dormindo, você está doente? O que é uma pessoa doente? A pessoa amuada, não é assim? Quem aqui já ficou doente? Você fica totalmente disposto, bem? Não, você só dorme, você só quer estar o quê? Deitado, você não tem força, você não tem vontade de fazer as coisas, não é assim? Quando você está doente, pelo menos eu sou assim, nossa, estou doente, estou com vontade de levantar, de trabalhar, tenho vontade de fazer o que tem que ser feito, porque estou doente. E quando você está doente espiritualmente, é isso que acontece também. Você não tem vontade de fazer a obra, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade nem de se levantar. Você está o quê? Doente. Está o quê? Dormindo, desatento, desligado. Está o quê? Fraco. É fraco porque está doente, está desatento. E era isso que acontecia com as pessoas que viviam nessa roda, sabe? De eu sou de Deus, não sou de Deus. Eu tomo a ceia aqui, eu tomo o copo do pecado ali. Eu faço isso aqui. Esse círculo não é saudável. Esse círculo adoece. E quando uma doença ela não é curada, quando você tem uma doença ela não é curada, quando uma pessoa doente não recebe os cuidados necessários para aquilo que ela precisa, o que pode acontecer? Pode morrer. Pode morrer. Não importa o
que você tenha. Uma gripe, se não for curada, ela pode matar. A pessoa não morre porque o nosso corpo ali, né, tem imunidade, tudo, você toma ali o remédio, antibiótico. Agora, se ela não tomar, tá uma gripe, mata. Então, compreenda que espiritualmente acontece da mesma forma, que acontece com o nosso corpo físico. Espiritualmente acontece do mesmo jeito. E ali estava acontecendo isso. E eu sei que estava acontecendo isso, porque Paulo tinha tempo a perder. Ele não ia parar para fazer esta pregação, este ensinamento, para ensinar ali as pessoas, né? Que elas não deveriam fazer aquilo para a própria condenação. Ele não ia ficar ali falando se não existisse a necessidade das pessoas ouvirem aquilo. Porque Paulo não falava o que ele queria ouvir, ele falava o que Deus mandava ele falar. Paulo não falava o que ele queria ouvir e nem mesmo o que as pessoas queriam ouvir. Paulo falava o que Deus queria falar. E aí as pessoas escolhiam ouvir ou não. Mas ele falava o que Deus queria falar. E o que Deus queria falar com aquelas pessoas é: está errado do jeito como vocês estão fazendo. Você não pode ter uma vida aqui, participante de Cristo, se você morrer hoje e for para o inferno. Olha como não bate uma coisa com a outra. Quando a gente toma a Santa Ceia, a gente está aqui, ó, se lembrando da aliança de salvação que Deus fez conosco. Quando eu estou no pecado, eu não tenho o quê? Salvação. Olha como não bate uma coisa com a outra. E o que ele faz é alertar. Porque quando uma pessoa participa da ceia indignamente, né? Tudo fica bagunçado. Olha só. Continua aí, 1 Coríntios 11, 31. Diz assim: mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados pelo mundo. Então, olha só como isso é interessante. A importância de fazer uma análise da nossa vida antes de se assentar na mesa do Senhor. E olhar para a nossa vida e falar: poxa, o que está acontecendo? É necessário eu julgar a mim mesmo. Se eu julgar a mim mesmo, alguém precisa me julgar? Não. Eu julgo a mim e eu me dou a chance de consertar. Só que eu preciso me julgar com clareza. O que é julgar a si mesmo com clareza? Porque muitos se enganam, muitos julgam, né, estar de pé quando não estão. Muitos julgam que tudo bem, está assim, tudo bem ter essa vida, tudo bem que isso não agrada a Deus, mas uma hora. Muitos justificam suas faltas. E o que Deus quer não é justificativas. Mas olha, eu errei, Senhor, por causa disso. O Senhor não quer. Ele quer que você olhe para você, se julgue a si mesmo com clareza, com transparência espiritual. É sem colocar pano quente para você. Sabe assim, a mãe e o pai quando tem um filho, e às vezes, né, a mãe e o pai quer puxar a sardinha, bota um pano quente nos erros do filho. Quem já viu isso acontecer? O erro deixou de acontecer porque a pessoa pôs um pano quente? Não. Deixou de acontecer? Você só roubou do seu filho a chance que ele tinha de aprender o que é certo, o que é errado,
de ouvir a verdade, de ter caráter. Então Deus não vai colocar pano quente na tua vida. E você também não deveria colocar. Porque o que Ele espera é isso, essa transparência, né, espiritual. É você não se enganar a si mesmo. É não se enganar. Você consegue compreender isso? Porque assim, enquanto uns identificam, né, as suas quedas, mas não se esforçam para tomar a decisão que precisa, né, para se limpar, existem ainda outros que não identificam, que não enxergam. E aí Deus hoje está aqui na ceia, no altar, chamando você para cear. E aí você tem que analisar a sua vida, e tem gente que prefere não estar assentado à mesa para não fazer o conserto que ela precisa fazer para estar assentada. Ela prefere falar assim, já que eu estou indigno, eu não vou tomar da ceia. O que é mais difícil? O que é mais fácil aí, mais difícil? É você tomar a decisão de, já que eu estou indigno, eu não tomo da ceia, e você está se retirando da mesa, você está negando o convite de Deus para se assentar. Ou é melhor você falar assim, para eu estar assentado, eu tenho que me limpar, eu tenho que decidir estar com Deus, eu tenho que decidir ser família de Deus. Discípulo. O que é mais fácil? As pessoas têm feito escolhas tão erradas. Elas acham que o mais fácil é falar assim, já que a minha vida está indigna, eu não me aceito então à mesa. Isso daí mostra o valor que você tem por altar. Quando uma pessoa fala isso, eu estou indigna, então não vou me aceitar, eu não aceito isso. Porque se eu estou indigno, eu tenho que fazer o quê? Limpar, me consertar, ver o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar dentro do meu coração para eu estar naquele lugar. Você consegue compreender? Eu olho para a palavra de Deus, sabe? E eu vejo assim, como Deus, Ele ama os seus filhos. Como Deus ama. Em 1 de João 1,9. Abra aí. 1 de João 1,9. Você vai ver aqui o amor de Deus. É triste para Deus, né? Ver as pessoas que Ele deseja tanto transformar se assentando na mesa indignamente ou menosprezando o seu convite, não fazendo o que é preciso fazer para estar assentado dignamente. Só que aqui você vê que Ele ama e Ele dá chance, né? Olha aqui que Ele fala. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Olha só. Olha o que a palavra de Deus fala. Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. É o Deus que se confessa. E quando que eu confesso o pecado? Eu preciso me julgar. Eu preciso me analisar. Eu preciso fazer aquilo que Paulo falou lá. Eu preciso olhar para a minha vida para falar, Senhor, me limpa. E Ele limpa de toda injustiça. Ele não fala assim, limpo de algumas coisas. Não. Ele limpa de toda injustiça, desde que a pessoa esteja arrependida, desde que ela confesse os seus pecados. E é muito interessante isso, sabe? Eu fiquei refletindo, eu falei, o que é mais difícil? O que é mais difícil? É escolher se consertar para estar apto e se assentar na mesa? Ou
ficar justificando, né, que não se assenta na mesa por conta dos erros, que a pessoa não está disposta a consertar. Já está na mesa. Para para pensar. E julgar a si mesma é uma coisa muito necessária. Quando a pessoa comete um pecado que está assim rasgado, está na cara dela um roubo, uma prostituição, um adultério, está rasgado na cara da pessoa, a pessoa sabe que está no erro, tá? Mas quando as pessoas às vezes cometem certos erros, certas falhas que parecem ser menores, eu já expliquei para vocês que não tem pecadinho e pecadão, a gente já pregou isso, mas entenda na visão humana. Às vezes a pessoa pensa assim, tipo, eu jamais teria coragem de pegar um revólver, entrar num banco e assaltar, mas eu tive coragem de não dar dízimo. Veja bem, não dar dízimo não é um pecado menor do que assaltar um banco, mas na visão do homem, na visão errada, parece o quê? Foi só esse mês eu me atrapalhei, Deus entende. Você não entendeu que você roubou a Deus. Na prática é pior, né? Mas para as pessoas Então, muitas vezes a pessoa ela tem cometido erros que tira a dignidade dela estar assentada. Erros como omissão, como falta de posicionamento familiar sobre sua fé, falta de dedicação no seu trabalho, por exemplo, que é tão pecado quanto coisas que você considera coisas imensas. E aquilo rouba a tua dignidade de estar aonde? Assentado. Você não tem dignidade para estar assentado. Mas você nem leva em conta. Porque você pensa assim. Nem pensa. Tem gente que nem pensa. Ela nem pensa que dá mau testemunho no serviço dela, está fazendo aquilo é um pecado tanto quanto. Ela não pensa isso. Por isso que você tem que se analisar com clareza. Por isso que você precisa se analisar com transparência. Olhar para a sua vida e falar, poxa, eu tenho dado o meu melhor em tudo que eu faço? Eu estou lutando para seguir a palavra de Deus, para viver aquilo que o Senhor me ensina? Ou ainda eu vivo os meus paradigmas, aquilo que eu acho que tem que ser, não importa a opinião de Deus. Você precisa se analisar. Precisa se analisar. Porque não orar é tão grave, quanto não falar mais com seus filhos, com seus pais. Não falar com Deus é tão grave, quanto você nunca mais falar com seu pai, por exemplo, da terra. É tão grave quanto. E as pessoas não notam. Não ler a Bíblia é tão grave quanto um médico que não lê a receita para passar para o paciente e age de forma irresponsável, sem conhecer se aquele remédio vai matar, vai viver, ele só vai ali. Quem aqui já viu muito caso desse tipo? Já viu falar? Não é uma irresponsabilidade? Não é terrível? Uma pessoa morrer porque um médico não sabia, não estudou o suficiente, não seguiu ali a bula da forma correta. Tão grave quanto isso é você não ler a Bíblia. Porque você mata a sua vida, você mata a vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque nós somos como esse general.
Só que se o general morre na guerra, é só o general que morre na guerra? A guerra era feita pelo general? É o exército. As pessoas não compreendem que quando elas entregam uma guerra, elas estão, na verdade, matando a elas e os soldados ao redor, sua família, sua obra, as pessoas que precisam que ela esteja bem. Então para pensar. Poxa, isso é importante? É muito importante você refletir nos mínimos detalhes. O que está tendo falta na sua vida? Será que Jesus, em seus passos, faria exatamente a mesma coisa que você tem feito? Jesus, em seus passos, iria fazer as mesmas escolhas que você tem feito. Jesus, em seus passos, ia tomar as mesmas decisões que você tem tomado. Você precisa parar, analisar. E se você soubesse o tamanho do amor de Deus por você, eu olho para Jesus e vejo que Jesus, no caso de Judas, né? Ele tentou salvar até o último minuto. Enquanto Judas estava lá com ele ainda estava falando: você vai me trair. O traidor está aqui. Ele sabia que ele era o traidor. Traidor é aquele que está colocando ali, ó, comendo do meu mesmo prato, que está pegando aqui o pão ali comigo. É o traidor. Jesus tentando ali, ó, salvar, alertar. Porque como eu sempre falo, ainda que era, né? Era previsto que ia ter o traidor, não estava escrito que precisava ser Judas. Ele se permitiu estar naquela situação. Então, por mais que na Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria no final dos tempos, não significa que eu tenho que ser a pessoa que vou ter amor no final dos tempos, que vou me esfriar. Você compreende? Só que olha Jesus salvando. Jesus aqui, ó, nessa manhã, gritando para as pessoas que estão frias, falando, ó, volta. As pessoas que estão no chão falando o quê? Se levanta. Jesus em todo momento, enquanto Judas esteve ali para ouvi-lo. Quando Judas se levantou e se retirou da presença de Jesus, aí Jesus não podia mais correr atrás dele e falar, não, Judas, vem cá. Porque Jesus tentou salvar ele até o último minuto em que Judas estava ali para ouvi-lo. Quando ele decidiu não ouvi-lo mais, não tinha mais o que Jesus fazer. Não tinha mais. Mas Jesus ficou ali, ó. Ficou ali, ó. Sabe? Falando para Judas, para tentar salvar Judas até o último minuto. E o que Paulo fez, né? Jesus fez isso com Judas. Jesus, através de Paulo, né, tentou salvar também aquelas pessoas que estavam vivendo no erro, né, na igreja primitiva lá de trás. E hoje Jesus, através, né, da gente, está aqui, ó, tentando salvar todos os que precisam de salvação, de perdão. Mas é decisão. Amém, pessoal? Por isso que nós louvamos aqui a Santa Ceia da decisão. Porque eu tenho que decidir morrer para Deus e viver para Cristo. Eu tenho que decidir fazer desse momento um momento em que Ele vai estar em mim. Ele vai estar em mim e eu nele. Isso é uma aliança, isso é um casamento. Da mesma forma como as pessoas olham e falam assim, nossa, mas trair o marido, trair a esposa, isso é um pecado terrível, eu não teria coragem de fazer, mas elas traem a Deus. Olha como as pessoas elas têm essa coisa de pecadão, pecadinho. Parece menor quebrar uma aliança com Deus. Você jamais quebraria, por exemplo, uma aliança traindo o seu marido, sua esposa, mas você quebra com Deus, está tudo bem. Não. É momento de conserto, é momento de decisão. Nós vamos fazer neste momento a Santa Ceia,
E ó, o convite é para aquele que quer se levantar e quer ouvir. Quer realmente pegar tudo que você ouviu, aliás, até agora, e transformar isso em atitude. Transformar isso em ação. Amém, Jesus?